Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te para o mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Todos vocês preencheram o seu projetinho de vida com fé. Amém? Esse texto que nós lemos fala sobre fé. E eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você não me respondesse, mas analisasse. Você tem fé? E eu vou responder. Todo mundo tem fé. Uns têm fé na planta, outros têm fé no sol, outros têm fé em homens, e nós temos fé em Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. A minha versão é diferente lá, então preste atenção para você não se perder. A fé é a certeza das coisas que vamos receber. Receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Esse texto que nós lemos conta que Jesus e os discípulos estavam passando e Pedro viu a figueira seca desde a raiz. Ele fala para Jesus: Mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, está seca. E aí Jesus diz: Tende fé em Deus, porque em verdade eu afirmo aí que se você tiver fé e disser a este monte, passa-te daqui, vai para lá, ele vai fazer isso. Mas não duvide no seu coração. Se você crer, fará tudo o que se diz. A nossa fé, ela precisa de uma condição. A gente precisa não duvidar no coração. Às vezes, quando você foi escrever o seu projeto e você começou a anotar coisas que às vezes saíam um pouco da realidade, você mesmo se falou: não, eu não vou escrever isso não, porque isso não vai acontecer. Já faz uma esquina ali. Vamos tirar essa parte aqui, porque isso aqui não vai. Nós precisamos confiar. Sem fé, sem ter a certeza no nosso coração de que aquilo que a gente crê vai acontecer, nenhum dos nossos projetos de vida vão se cumprir. Nenhum, irmãos. Nós acabamos de ler. Não duvide no seu coração. Não duvide no seu coração. Às vezes nós temos mais facilidade de acreditar nas coisas ruins do que nas coisas boas. Se alguém vem e fala assim para você: não faz isso não, vai dar errado. Na hora você acredita. Na hora. Você já dá um passo para trás e fala: não vou fazer não, fulano. Isso vai dar errado, não vou fazer. Nós temos uma facilidade muito grande de acreditar que o errado vai dar certo. E uma dificuldade gigantesca de olhar para uma situação, não compreendê-la, não entendê-la e profetizar sobre ela: vai dar certo. Isso é a fé. Olhar para aquilo que não existe e declarar que vai dar certo. Tiago 1, a partir do versículo 6. Tiago 1, 6 e 7. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor.
pois não tem firmeza e nunca sabe o que se deve fazer. Ficou alguma dúvida no seu coração sobre o que é ter fé e não ter fé? Eu vou ler de novo o versículo 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Se nós não temos fé, não adianta a gente pedir, fazer campanha na igreja, fazer voto de jejum, fazer não sei o que, fazer não sei aonde, nós não iremos receber. Pois aquele que não tem fé, que duvida, pois quem duvida é como a onda do mar. A onda do mar, sabe para onde ela vai? Não, ela não sabe para onde ela vai. Quem duvida não recebe coisa alguma do Senhor. E eu quero falar com vocês essa noite sobre alguns tipos de fé. Ainda no livro do Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Fala sobre a fé morta. Diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. O que significa isso, a fé morta? É aquela fé que você fala assim: eu creio que você é curado, mas daqui 2 minutos você fala: eu vou morrer, eu não aguento mais, Jesus morreu por mim. Essa é a fé morta. É uma fé sem obras. É uma fé que você fala: eu tenho fé, mas você não acredita que nada vai mudar. Eu tenho fé, meu casamento vai ser restaurado, mas eu não aguento mais. É uma fé morta. Ela não produz nada. Outra fé está lá em Mateus 8, 26. Enquanto eu vou falando sobre os tipos de fé, eu queria que você fosse analisando e vendo qual é a fé que você se encaixa. Mateus 8, 26 fala sobre a fé pequena. Por que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Todo mundo lembra dessa passagem, né? Jesus e Pedro estão no barco, vem a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro fala que quer ir com Jesus, e Jesus fala: vem. Pedro vai, anda sobre as águas, mas ele tem medo e afunda. A fé pequena, irmãos, é uma fé que ela até funciona. Eu tenho uma fé ali, ela funcionou uma vez, mas qualquer coisa que sai fora do lugar, essa fé acaba. Pedro, a fé, Jesus fala que a fé de Pedro, dos discípulos, era pequena. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele teve medo, ele afundou. Mas o bom dessa fé é que ela pode crescer. Ela não pode continuar para sempre pequena. Amém? Em Mateus 15, 28, fala sobre a fé grande. Mateus 15, 28. Mulher, você tem a fé muito grande, disse Jesus, e seja feito o que você quiser. Aquela versão fala: ó mulher, grande é a tua fé. Eu quero fazer uma comparação com a fé pequena e com a fé grande. Pedro andava com Jesus, via os milagres, ouvia os milagres, sentia o cheiro dos milagres, estava ali coladinho com Jesus, mas ele tinha uma fé pequena. Essa mulher não andava com Cristo. A Bíblia não fala, mas talvez ela não tivesse visto nem o milagre, ela tinha ouvido falar, mas o coração dela se encheu de uma fé tão grande que ela não precisava andar com Jesus. Ela sabia que se ela fosse lá, a filha dela ia ser curada. A fé grande, ela não é uma fé extraordinária, mas ela é uma fé que você vê milagres, diferente da fé pequena. E o que eu quero que você entenda, que às vezes a gente pensa assim: eu vou na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu dou
ceia, mas as coisas não acontecem para mim igual acontece com o meu vizinho, que não vai na igreja, não faz nada, pipipa, popó. Talvez a fé do teu vizinho é como a fé dessa mulher. Ele não anda com Cristo, ele não vê milagres, ele não ouve a voz do Senhor, ele não está atrás do Senhor, mas dentro dele existe uma fé tão grande que quando ele pede, as coisas acontecem. Nós não podemos ser como Pedro, andar com Jesus, ver os milagres e ter uma fé pequena. Nós precisamos encher o nosso coração para que assim nós possamos ver milagres. Amém? Ainda no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus 8, a partir do versículo 5. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler o texto todo. Mateus 8, a partir do versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Me dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais, supervisores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um vai, e ele vai. Eu digo para o outro, vem cá, e ele vem. E eu digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou tão admirado e disse aos que seguiram: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Esta fé é uma fé abundante. Jesus disse: Nunca vi tanta fé. Aquele oficial entendeu que somente uma palavra de Jesus pode mudar uma história. Somente uma palavra de Jesus pode mudar o destino, pode mudar uma vida, pode ressuscitar mortos, pode mudar uma história. Aquele homem entendeu que ele não precisava ficar meses pedindo, implorando. Apenas uma palavra de Jesus bastava. E sabe o que isso quer dizer? Que se nós tivermos uma fé abundante, e talvez a gente esteja numa situação que a gente não consiga ir lá. Eu vou usar o exemplo de uma mãe orando por um filho, lá na cadeia. Aquela mãe, ela não pode estar lá todo dia, ela não vê o seu filho todo dia, ela não escuta o seu filho todo dia, mas ela olha e ela fala: Senhor, envia uma palavra lá, cura o meu filho lá, alcança o meu filho lá. Deus vai enviar um pastor, Deus vai enviar um irmão, Deus vai enviar a mãe do colega que está na sala com ele para fazer uma oração para aquele filho, para que aquele filho seja curado, seja transformado, seja liberto, seja restaurado. Às vezes a gente acha que tudo nós temos que fazer com a força do nosso braço. A gente tem que falar para os nossos parentes que eles não aceitaram Jesus. Você tem que aceitar Jesus, você precisa se converter. E não funciona assim. A Bíblia diz que as coisas não são por força nem por violência. Mas olha e fala: Senhor, eu não posso estar lá. Mas se o Senhor enviar uma palavra, eu sei que tudo pode mudar. Nós precisamos entender que a fé abundante é uma fé que transforma vidas, é uma fé que cura, é uma fé que liberta, é uma fé que restaura. Esta fé nós precisamos tê-la. Outra fé que nós precisamos conhecer
é a fé salvadora. Está lá em Efésios 2:8. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Sabe o que é a fé salvadora? É a fé que eu acredito, eu tenho certeza absoluta que eu sou salvo, não por minhas forças, mas por Deus. Não é essa planta que me salva, não é o pastor que me salva, não é meu marido que me salva, não são os meus pais que me salvam, não são coisas que me salvam, somente o meu Senhor tem a minha salvação. Essa é a fé salvadora, e sem ela nós estamos perdidos. Nós precisamos crer que a nossa salvação não é pela nossa força, mas é pela graça do nosso Senhor. Agora, a fé mais importante, eu queria que você abrisse bastante a tua mente, o teu entendimento, porque essa é a fé que nós precisamos. Todas as outras fés são muito importantes, mas a fé que nós precisamos é essa fé aqui, é a fé que é dada pelo Espírito de Deus, é o dom da fé. Está lá em 1 Coríntios 12. A partir do versículo 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá a mensagem. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. E para outra, dá o poder de curar. Essa fé, o dom da fé, é aquela fé que nós precisamos dela para receber os outros dons. Nessa versão que eu li aqui, fala que dá a mensagem de sabedoria, mas é um dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, o dom de cura, o dom de profecias. Às vezes a gente pensa assim: eu queria tanto ter o dom de profetizar, eu queria tanto ter o dom de orar e uma pessoa ser curada, eu queria tanto ter o dom da sabedoria, que é aquele dom que nós lemos, entendemos, passamos para frente. Eu queria tanto ter esses dons, mas esses dons nós só alcançamos dele através do dom da fé. Se nós temos uma fé pequena, que qualquer vento fora do percurso nos faz afundar, nós nunca vamos ter o dom de cura. Como que nós vamos orar para uma pessoa ser curada, ser liberta, ser restaurada, se nós, quando o vento vem, temos medo e afundamos? Nós precisamos do dom da fé antes de qualquer outro dom. E esse dom da fé é aquele dom que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dor, pode vir a morte. Nós olhamos para as circunstâncias e declaramos: todas as coisas cooperam para o bem. É essa fé de que quando nós escrevemos aqui no nosso projeto, e no primeiro de hoje, 17º dia do ano de 2024, já está dando tudo errado, e a gente olha para o projeto e fala: eu tenho fé, e a certeza e a convicção de que a vontade dele para minha vida é boa, é perfeita e é agradável. É essa fé que nós precisamos ter, que independente da situação que nós estamos, nós acreditamos na vitória. Que independente das guerras que nós enfrentamos, nós podemos dizer: Ele irá comigo e eu terei a vitória. É essa fé que nós precisamos ter. Irmãos, ter uma fé pequena, ter uma fé morta, ter uma fé grande,
precisamos adquirir essa fé. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Espírito Santo, eu preciso do dom da fé. Espírito Santo, sem o dom da fé, eu não consigo acreditar que, apesar da luta que eu estou passando, eu vou vencer. Sem o dom da fé, eu não consigo ver a transformação do meu marido, dos meus filhos, do meu casamento, da minha vida financeira. Eu preciso dessa fé. Eu preciso que o Senhor arranque de dentro de mim todo medo, toda incredulidade, toda desconfiança, tudo aquilo que me faz duvidar que o Senhor está cuidando de mim. E eu preciso olhar para a situação e declarar sobre ela bênçãos. Eu preciso olhar para o meu filho que está dando problema e falar: você é uma bênção na minha vida. Eu preciso olhar para o meu marido que está me traindo, que está tendo relacionamento fora, que está gastando seu dinheiro com outra mulher e falar: você é o homem que o Senhor preparou para mim. Eu vejo Deus na sua vida. É pela fé. Porque é muito fácil a gente olhar aquilo que está tudo bem e falar: olha que bênção. Olha que lindo! Olha que criança educada! Olha o casamento abençoado! É fácil você ter fé quando tudo vai bem. É fácil você dar glória a Deus quando você vai no médico fazer exame de rotina e o médico olha lá seus exames e fala: tudo ok, perfeito, perfeito. Mas isso aqui está dois pontinhos lá para cima, uma caminhada resolve. Aí você sai: glória a Deus, aleluia, o Senhor é fiel. É muito fácil ter uma fé quando tudo está indo bem. Agora você precisa pegar um laudo de morte e declarar a vida. Você precisa ter a fé de olhar a morte batendo na sua porta e declarar vida sobre ela. É essa fé que nós precisamos para que os nossos projetos se unam com os planos do Senhor. É essa fé que nós precisamos, irmãos. Sem fé é impossível agradá-lo. Eu queria que você se colocasse de pé, para que você pensasse que já está terminando. Amém? E eu queria que você agora se perguntasse: como eu adquiro essa fé? Como? Como que eu me encho dessa fé? Como? Como que eu sou cheio dessa fé? Dessa convicção de que o Senhor está cuidando de mim? Orando, buscando, lendo a palavra, estando aqui na igreja, se afastando de pessoas que têm matado a tua fé. Não é só comigo que acontece isso, mas eu tenho certeza absoluta. Talvez você já foi perguntar alguma coisa para alguém, a pessoa já falou: Chico, vai dar certo. Deus, você nem tentava. Pare de andar com pessoas que te ajudam a cavar a sua cova. Pare de andar com pessoas que não creem no mesmo Deus que você serve. De achar que o que você está vivendo é loucura, que você está gastando seu tempo. Você precisa andar com pessoas que têm a mesma visão, que têm a mesma fé. E quando você compra um sonho muito louco, ela fala: vamos orar. E o Senhor está contigo. Vamos orar nesse propósito junto. É disso que nós precisamos para ter essa fé abundante. É buscar o Senhor até encontrá-lo. É orar ao Senhor até que você possa ouvi-lo. É ler a palavra dele até que você possa compreendê-lo. É isso que nós precisamos. Se você chega na sua casa cheio de dor, de luta, de problema, senta no sofá, vai ver o Instagram, vai ver o canal do esporte, vai ver receita, do que você está sendo cheio, do que está se enchendo o teu coração. Aí você vai no Instagram e vê o teu vizinho: nossa, eu não fui. Nossa, eu não vou de carro. Ó, minha oficina de novo. Isso vai te encher de fé, irmão? Isso vai fazer você pular de alegria, saltitando e falar: como Deus é bom. É claro que não. Tenha um tempo de busca, tenha um tempo de oração, tenha um tempo na presença do Senhor.
Hoje de manhã, eu fiz meu momento de leitura e eu sentei na poltrona e eu falei, Senhor, eu estou tão cansada, eu só quero ficar aqui, eu não quero falar nada, eu só quero ficar aqui no teu colo. E às vezes é isso que basta, você saber que o Senhor está ali, que você está no colo dele, que ele tem cuidado de você, que ele tem curado as suas feridas, sarado as suas dores, curado as suas enfermidades, mas você precisa buscar. Não busque aonde você não pode ser cheio. Não queira comer um fast food que te sacia na hora e que daqui a pouco você vai sentir fome. Queira comer o pão que desceu do céu. Queira se alimentar da palavra verdadeira do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios que ele não vive pelo que ele vê, mas que ele vive pelo que ele crê. No que você tem crido? Aonde você tem buscado o teu alimento? Creia no Senhor, irmãos. Creia no Senhor. O nosso Deus, ele não é um Deus indiferente com a nossa dor. Ele não é um Deus que não liga se você chorou hoje, se você está passando por um momento de luta. Não. Ele é um Pai. Ele é um Deus que ele é um Pai. E ele está de braços abertos, esperando nós irmos ao encontro dele. Ele é um Pai que vela para que a palavra dele se cumpra em nós. Eu já disse aqui, eu vou dizer mais uma vez. Ele é um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele é um Deus que traz à existência coisas que não existem para nos abençoar. Ele é um Deus que restitui sonhos, que restitui planos. Ele é um Deus que cuida dos filhos que o buscam e que creem e que não duvidam de que Ele está à disposição. Nós acabamos de ler. E se nós duvidamos, não pense que vocês vão receber alguma coisa do Senhor. Não tenha dúvidas de quem é o Senhor. Não tenha dúvidas de quem é o teu Pai. Não tenha dúvidas no teu coração. Creia. Tenha fé. Quando a dúvida vier, quando o vento bater, declare: eu creio em ti, Senhor. O que eu estou vendo é luta, mas eu creio que o Senhor tem a vitória. O que Paulo acabou de dizer, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Não viva pelas circunstâncias que te cercam. Não viva pelas dores que te cercam. Não viva pelas dificuldades. Não viva pelo extrato bancário da tua conta hoje que você olhou. Está tudo vermelhinho. Não viva por isso. Creia num Deus que faz o impossível. Creia num Deus que tem planos de paz. Planos de fazê-los prosperar. Para dar a nós o futuro que nós esperamos. É este Deus que nós servimos. Amém? Não viva pelo que você tem visto. Não viva pelas circunstâncias. Não viva pela dor que insiste em permanecer dentro do teu peito. Viva por aquilo que você crê. Viva por esse Deus que zela para que a palavra dele se cumpra em nós. Amém? Glória a Deus. Aplausos.